Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você está aí agora com o coração pesado, talvez olhando para o seu lar e sentindo que as coisas não estão como deveriam. Que o amor que um dia uniu vocês parece ter se perdido no meio das brigas, das rotinas exaustivas, das palavras que ferem sem querer, dos silêncios que doem mais que qualquer grito. Deus te trouxe exatamente para este momento, porque Ele viu cada lágrima que você derramou escondido, cada oração que você fez no escuro pedindo que a sua família voltasse a ser um só. Cada dúvida que sussurra no seu ouvido, dizendo que talvez seja tarde demais para consertar o que está rachado. Ele conhece a dor da esposa que se sente invisível, do marido que carrega o peso de provedor sem saber como expressar o que sente, dos filhos que assistem tudo em silêncio e carregam feridas que ninguém vê, e ele está aqui, bem agora, para te abraçar com uma palavra que foi preparada só para você, para o seu casamento, para a sua casa, porque o Pai não desiste daquilo que Ele mesmo uniu. E se esta palavra já está tocando o seu espírito de uma forma tão profunda, eu te peço com todo o carinho do meu coração que você deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal se ainda não fez isso, porque quando você faz isso, você está plantando uma semente no reino de Deus. Você está abrindo a porta para que esta oração chegue a mais casais que estão no limite, há mais famílias que precisam ouvir que há restauração possível. E a palavra nos ensina que tudo o que semeamos com amor volta multiplicado nas nossas próprias vidas, trazendo paz, unidade e milagres para dentro da nossa casa também. Agora eu te convido com toda a ternura do Espírito Santo a parar tudo o que você está fazendo, a respirar fundo, bem devagar, a soltar os ombros, a fechar os olhos se puder e a abrir completamente o seu coração. Porque o que vem agora não é apenas uma mensagem, é um encontro real com o Deus que deseja restaurar a sua família e a sua união conjugal de dentro para fora. Você já parou para pensar como a família foi o primeiro projeto do coração de Deus? Como no jardim do Éden. Ele olhou para o homem e disse: Não é bom que o homem esteja só, e criou a mulher para que eles se tornassem uma só carne. Uma união tão profunda que nada na terra deveria separar. E desde então, o inimigo tem atacado justamente esse alicerce, porque ele sabe que quando a família está unida, o reino de Deus avança com força. Mas quando ela se divide, o próprio testemunho de Cristo fica enfraquecido diante do mundo. Quantas vezes você já sentiu aquela dor silenciosa de ver o seu lar se desfazendo aos poucos? O casamento que começou com promessas eternas agora marcado por discussões que não levam a lugar nenhum, por feridas acumuladas que ninguém pede perdão, por uma distância emocional que cresce a cada dia e deixa todo mundo se sentindo sozinho mesmo dentro de casa. Eu sei que você já se perguntou por que parece tão difícil manter a chama acesa. Por que o amor que era tão forte agora parece tão frágil? E essa pergunta é a mesma que ecoa no coração de milhares de casais que estão acompanhando esta oração agora. Porque a experiência humana é universal. Todo mundo conhece a dor de ver o que era para ser refúgio se transformar em campo de batalha. Todo mundo já sentiu o peso de carregar sozinho as responsabilidades da casa, dos filhos, das contas, enquanto o outro parece distante. E é exatamente aí que o inimigo planta a semente da divisão, porque ele odeia a imagem de Cristo que o casamento deve refletir. Mas a Bíblia não nos deixa sem resposta. Ela nos leva direto para Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde está escrito por isso: o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E quando você entende o contexto daquele texto, percebe que Deus não estava falando apenas de um contrato legal. Ele estava falando de uma aliança espiritual profunda, uma união que reflete o próprio caráter de Deus, que é a unidade em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E naquela cultura antiga, o casamento não era visto como algo descartável. Era o alicerce da sociedade. Era o lugar onde os filhos aprendiam o caráter de Deus através do exemplo dos pais. E quando essa união se quebra, o tecido inteiro da família sofre. Olhe para Efésios capítulo 5, versículos 22 até 33. Paulo escreve:
Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, purificá-la e apresentar a si mesmo a igreja como uma noiva radiante, sem mancha nem ruga. E aqui está o segredo que talvez você nunca tenha percebido com tanta clareza. O casamento não é 50% de cada um, é 100% de cada um, dando tudo pelo outro. Assim como Jesus deu tudo por nós, e a esposa se submete ao marido não como serva, mas como a igreja se submete a Cristo, com respeito e amor, e isso era revolucionário na cultura romana, onde as mulheres eram tratadas como propriedade. Paulo estava elevando o casamento a um nível sagrado, a um retrato vivo do Evangelho. Você já parou para imaginar como seria o seu lar se cada dia vocês vivessem essa verdade? Se o marido acordasse decidido a amar a esposa como Cristo ama a igreja, sacrificando o seu tempo, as suas vontades, os seus hobbies para servir a família, e se a esposa respondesse com um respeito que honra o marido como líder espiritual da casa, não por medo, mas por amor, e os filhos vissem isso e aprendessem que o casamento é bonito, que é possível perdoar 70 vezes 7, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 18, versículo 22, que a família não é perfeita, mas é o lugar onde a graça de Deus se manifesta todos os dias. Eu sei que você talvez esteja pensando agora, mas pastor, na minha casa é diferente. As feridas são profundas, as palavras já foram ditas, as traições emocionais ou até físicas já aconteceram, as finanças estão apertadas e isso gera tensão o tempo todo. E eu entendo, porque a dor é real, a batalha é real. O inimigo quer roubar a sua paz, quer plantar discórdia, quer fazer você acreditar que o divórcio é a única saída. Mas a verdade bíblica é que Deus odeia o divórcio, como está em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Não porque ele quer ver você preso em sofrimento, mas porque ele sabe que a união conjugal é santa e que a restauração é sempre o plano A dele. Pense na sua realidade agora. Quantas vezes você chega em casa cansado do trabalho e, em vez de abraçar o seu cônjuge, você pega o celular? Quantas vezes a esposa se sente sobrecarregada com as crianças e o marido não percebe? Quantas vezes os filhos assistem os pais discutindo e aprendem que amor é condicional? E é exatamente nessas situações cotidianas que o Espírito Santo quer agir. Ele quer te ensinar a falar a verdade em amor, como em Efésios capítulo 4, versículo 15. A perdoar como o Senhor perdoou você, a orar juntos, mesmo que seja só 5 minutos antes de dormir, porque a oração em casal é uma arma poderosa contra as fortalezas que o inimigo tenta levantar. Aquelas muralhas invisíveis de ressentimento, de orgulho, de falta de comunicação que se tornam verdadeiras barreiras entre vocês. E se você está sentindo a tensão crescer agora, se o seu coração está dizendo, mas eu já tentei de tudo, eu já orei tanto e nada mudou, eu quero que você saiba que é exatamente nesse ponto de fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Porque a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a sua família. E essa frase não é repetição à toa. É âncora para o seu coração. Porque quando você declara isso em voz alta, a fé começa a subir, a dúvida começa a cair, e você começa a ver com os olhos da promessa e não com os olhos da circunstância. Quantas histórias eu já vi de casais que estavam à beira do divórcio e depois de se renderem a essa verdade bíblica, viram o milagre acontecer. O marido que voltou a ser o sacerdote da casa, a esposa que voltou a se sentir amada e respeitada, os filhos que voltaram a sorrir e a dormir em paz, porque a unidade conjugal não depende primeiro das circunstâncias, depende da obediência à palavra. E quando você obedece, o céu se move. Você já se perguntou por que Jesus escolheu o casamento como ilustração do seu amor pela igreja? Porque é a relação mais íntima que existe na Terra. É onde dois se tornam um. É onde o amor é testado todos os dias. E é exatamente aí que o Evangelho brilha mais forte,
porque um casamento restaurado prega o evangelho sem dizer uma palavra. As vizinhas veem a paz na sua casa, os filhos levam Jesus para a escola e o reino avança. E se você está no deserto agora, se o amor parece ter secado, se as brigas são frequentes e as lágrimas são muitas, eu quero te lembrar de Colossenses capítulo 3, versículos 18 e 19. Mulheres, submetam-se aos seus maridos como convém no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não sejam rudes com elas. E isso não é um peso, é uma liberação. É o caminho para a paz que excede todo entendimento, como em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Porque quando você vive segundo o padrão de Deus, a sua paz guarda o seu coração e a sua mente. Pense no dia a dia, imagine começar amanhã orando juntos. Mesmo que seja rápido, imagine sentar à mesa e falar sobre o dia sem julgar. Imagine perdoar antes que o sol se ponha, como Efésios 4, versículo 26 ensina. Imagine honrar o seu cônjuge na frente dos filhos, e você vai ver como o ambiente muda, como o Espírito Santo enche a casa de alegria, de shalom, que significa paz completa, bem-estar total, nada faltando, nada sobrando, tudo no lugar que Deus planejou. A tensão que você sente agora é saudável, porque ela te leva ao ponto de rendição, porque enquanto você acha que pode consertar sozinho, Deus espera. Mas quando você clama e diz, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode, aí o milagre começa, aí a restauração flui, aí a união conjugal que parecia morta volta a respirar. E se você está acompanhando e o seu casamento está bem, eu te peço, ore por quem está sofrendo, porque a família é o alvo número 1 do inimigo nos últimos dias, e a sua oração pode ser o instrumento que Deus usa para salvar outro lar. Deus quer restaurar a sua família, e essa verdade vai se fixando no seu coração, vai se tornando realidade, porque a palavra de Deus não volta vazia, como Isaías 55, versículo 11 declara. Pense nos casais da Bíblia, Abraão e Sara, que esperaram anos pela promessa e viram o milagre na velhice. José e Maria, que enfrentaram escândalo e fuga para proteger a família, e viram o Filho de Deus crescer em sabedoria. Aquila e Priscila, que serviam juntos na igreja e eram chamados de colaboradores de Cristo, todos eles mostram que a união conjugal não é fácil, mas é possível quando colocamos Deus no centro. E o seu caso não é diferente. O seu lar pode ser o próximo testemunho que vai glorificar o nome do Senhor. Eu te pergunto agora, você está pronto para crer que Deus pode fazer o impossível na sua casa? Você está disposto a perdoar hoje, a amar hoje, a servir hoje, mesmo que o outro ainda não tenha mudado, porque o amor de Cristo é assim, incondicional. E quando um começa a viver isso, o outro é atraído pela luz. E enquanto a tensão espiritual cresce, enquanto você sente o peso das batalhas mentais, das lembranças ruins, das palavras que ainda doem, eu te digo que o alívio está chegando, porque Jesus é o restaurador de brechas, como está em Isaías capítulo 61, versículo 4. Eles reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares devastados. E o seu casamento é essa ruína que vai ser reconstruída. A sua família é esse lugar devastado que vai ser cheio de alegria novamente. Use a técnica do espelho. Veja a sua dor refletida na palavra e veja a promessa refletida também. Porque Deus não mostra a dor para te deixar nela. Ele mostra para te tirar dela com a sua mão poderosa. Você já sentiu que o inimigo ataca justamente nos momentos de cansaço? Quando o marido chega tarde, quando a esposa está sobrecarregada, quando os filhos rebelam, e é aí que o principado da divisão, que significa forças espirituais que querem separar o que Deus uniu, tenta entrar. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo, como 1 João capítulo 4, versículo 4. E quando você declara isso em voz alta, a atmosfera muda. Pratique o amor prático. Um bilhete de perdão, um café da manhã feito com carinho, um momento de oração em família, porque são essas pequenas coisas que constroem a grande união que Deus sonhou. Deus quer restaurar a sua família. E essa frase ecoa de novo porque ela é a âncora que vai te segurar nos dias difíceis. Ela é a verdade que vai te fazer levantar e lutar pela sua casa com fé.
E agora que o ensino aprofundou camada por camada, que você viu o contexto histórico, cultural, bíblico, que você sentiu a dor e viu a esperança, é hora de passar para o momento mais poderoso, o momento da oração que vai subir até o trono da graça. Pai amado, eu venho diante de Ti agora com o coração aberto e cheio de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, te apresentando cada pessoa que está acompanhando esta oração, cada casamento que está ferido, cada família que está dividida, cada lar que precisa de milagre urgente. Senhor, Tu que criaste o casamento como uma aliança santa, olha para os casais que estão aqui, para o marido que se sente fracassado por não conseguir prover emocionalmente, para a esposa que carrega o peso da casa sozinha, para os filhos que sofrem em silêncio vendo os pais brigarem, e derrama sobre eles o Teu óleo de cura, o Teu shalom, que é paz completa. Eu clamo agora pela restauração da união conjugal, que o amor volte a ser como nos primeiros dias, que as palavras de carinho substituam as de acusação, que o perdão flua como um rio, que a comunicação seja restaurada, que o respeito mútuo volte a reinar como Tu ordenaste em Efésios 5. Pai, eu intercedo por quem está no limite das forças, pelo casamento que enfrenta infidelidade emocional ou física, pela família que luta com dívidas que ameaçam tirar a paz, pelos pais que não sabem como educar os filhos no caminho do Senhor. E eu declaro sobre cada um deles a promessa de Malaquias 2, versículo 16, que Tu odeias o divórcio e amas a restauração, que Tu és o Deus que repara as brechas. Gratidão enche o meu coração agora por cada testemunho que já vi de casais que foram restaurados, por cada família que voltou a orar unida, por cada filho que viu os pais se reconciliar e aprendeu que o Teu amor é maior que qualquer erro. Clamo com fervor pela saúde mental dos cônjuges, que a ansiedade e a depressão sejam quebradas pelo poder do Teu sangue, que os sonhos adiados voltem a ser sonhados juntos, que os corações partidos sejam colados pela Tua mão amorosa. Senhor, eu levanto a minha voz com intensidade maior agora. Quebra toda a amarra de orgulho, de egoísmo, de falta de perdão que está impedindo a unidade. Que o Espírito Santo encha cada lar representado aqui com fogo renovador. Que os maridos amem como Cristo amou a igreja. Que as esposas respeitem como a igreja respeita a Cristo. Que os filhos obedeçam em amor e os pais não provoquem a ira neles como em Colossenses 3. Declaro sobre cada pessoa que a Tua graça é suficiente, que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza deles, que a paz que excede todo entendimento guarde os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Rendição total eu declaro. Que cada um se renda aos Teus planos. Que entreguem o controle do casamento nas Tuas mãos. Que parem de lutar sozinhos e deixem o Senhor lutar por eles, como em Êxodo 14, versículo 14. Pai, eu clamo com ainda mais força pelos casamentos que estão à beira do abismo, pelos que já assinaram papéis de separação, mas o coração ainda clama por reconciliação, pelos que perderam a esperança, mas Tu nunca perdeste. E eu declaro que o milagre está a caminho, que a restauração está acontecendo agora no mundo espiritual, e logo se manifestará no natural. Gratidão mais uma vez por ser o Deus que faz o impossível, que transforma desertos em jardins, que une o que o homem separou. E termino esta oração com autoridade, declarando que toda a família representada aqui será um testemunho vivo do Teu poder restaurador, que a união conjugal será forte, que o amor será inabalável, que a paz reinará. Tudo isso em nome de Jesus, o nome acima de todo nome. Amém e amém. E agora, meu irmão, minha irmã, guarde esta verdade no seu coração como um tesouro. Deus quer restaurar a sua família. A união conjugal que Ele planejou desde o princípio pode ser restaurada hoje. O seu lar pode ser o lugar onde o céu toca a terra, onde o amor de Cristo é visto todos os dias, onde a vitória é certa porque o Senhor luta por você. Encouraging. Escreva nos comentários agora o seu nome e de onde você está assistindo. Deixe o seu pedido de oração específico pela sua família ou pelo seu casamento.
Ou deixe o seu testemunho se você já está vendo o milagre acontecer, porque o seu testemunho tem poder de fortalecer a fé de quem ainda está esperando, de quem ainda chora em silêncio. E juntos nós vamos ver o mover de Deus em cada lar representado aqui. Porque você não está sozinho. Você faz parte de uma grande família de fé que ora e crê na restauração. E agora, meu irmão, minha irmã, guarde esta verdade no seu coração como um tesouro. Deus quer restaurar a sua família. A união conjugal que ele planejou desde o princípio pode ser restaurada hoje. O seu lar pode ser o lugar onde o céu toca a terra, onde o amor de Cristo é visto todos os dias, onde a vitória é certa porque o Senhor luta por você. Escreva nos comentários agora o seu nome e de onde você está assistindo. Deixe o seu pedido de oração específico pela sua família ou pelo seu casamento. Ou deixe o seu testemunho se você já está vendo o milagre acontecer, porque o seu testemunho tem poder de fortalecer a fé de quem ainda está esperando, de quem ainda chora em silêncio, e juntos nós vamos ver o mover de Deus em cada lar representado aqui. Porque você não está sozinho. Você faz parte de uma grande família de fé que ora e crê na restauração.